Boa noite a todos. Com certeza não é uma boa noite, e sim uma excelente noite, porque estamos reunidos aqui nesta casa abençoada, que nos acolhe com tanto amor e carinho, né? O tema hoje é reencarnação, uma nova chance de recomeçar. Então, nós vamos entender a etimologia da palavra reencarnação, que ela vem do latim, significa entrar na carne novamente, ou seja, adquirir um corpo físico para a vida na matéria densa. A reencarnação, ela não surgiu com o espiritismo. Nós vamos ver que no Oriente, o hinduísmo, que é uma religião milenar, já falava do ciclo de renascer e morrer. Eles já estudavam e falam que era a roda de Sansara. Na Índia, nós vamos encontrar Siddhartha Gautama, um príncipe que abriu mão de toda a riqueza para poder estudar as leis. Então, eles também, no budismo, eles acreditavam e estudavam a reencarnação, falando que era um ciclo de renascimento e morte, até atingir a iluminação. Isso por volta de 566 anos antes de Cristo. Na Grécia, Sócrates, o grande filósofo, e Platão, que são os precursores do espiritismo, eles já questionavam e já ensinavam seus discípulos também que a alma ela reencarna, muitas vezes, até atingir uma graça celestial, a maior evolução possível. E nós vamos encontrar também na Gália, ali na França, no norte da Bélgica, na Suíça, os celtas, que são chamados de druidas. Eles também já acreditavam na morte, na vida após a morte. Então, nós compreendemos o quê? Que Deus envia para a Terra espíritos mais evoluídos para que nós, a humanidade, possamos despertar sobre a imortalidade da alma e a responsabilidade de nossas ações. Em Mateus, e o que Jesus falou sobre a reencarnação? Nós vamos encontrar, segundo Mateus, capítulo 17, no versículo 10. Jesus fala que Elias era o João Batista e eles não o reconheceram. Tem outras passagens também, mas eu trouxe ela. Quem era Elias? Elias foi um profeta, que ele está no Antigo Testamento, tá? E ele falava, ele pregava sobre o Deus vivo, ele combatia a adoração aos deuses egípcios e outros deuses, tá? E ele reencarna como quem? João Batista. João Batista, que veio anunciar sobre Jesus, ele, através da sua pregação, as pessoas conseguiam entender sobre os pecados, se redimiam, e ele batizava as pessoas no rio. Então, mostrando o quê? Então, o que Jesus quis mostrar aqui? Que o espírito, ele retorna para continuar a sua jornada evolutiva. E Jesus também disse que ia nos deixar o Consolador prometido, que é a nossa doutrina espírita, que foi codificada por quem? Foi codificada por Kardec, Kardec que codificou a nossa doutrina. Ele, que era um pedagogo, mestrado, muito exigente, muito correto, Ele sempre fez as pesquisas dele através dos métodos de maneira científica, maneira racional, de maneira organizada, porque ele quis entender como que funciona o processo da reencarnação. Tá? E nós vamos entender agora um pouco. Então, na questão do Livro dos Espíritos, a questão 115, Kardec pergunta: uns espíritos foram criados bons e outros maus? E ele tem a resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem o conhecimento. Todos nós somos criados da mesma forma. E ele insiste na questão 122 do Livro dos Espíritos também: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Aí os espíritos respondem para ele: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus
assim se tornaram por vontade própria. Né? Então, somente através da lógica das reencarnações, nós vamos encontrar a resposta de Deus, a justiça e o amor e a bondade de Deus. Nós vamos ver aqui, ó. E aqui somos nós, né, criados simples e ignorantes, através das nossas trajetórias, né? Tem uma figura aqui que o homem aprende a fazer o fogo, depois uma lança, né? Então, todos nós vamos criados da mesma forma, só que nós é que vamos escolhendo os nossos caminhos. Vocês já ouviram falar da lei de causa e efeito? Alguns falam da ação e reação. A lei de causa e efeito, ela também está no livro dos Espíritos. O que é a causa? A causa é o agir, é a ação, é o movimento. E o efeito? É a consequência daquele ato. Então, vamos pensar, eu pego aqui uma bolinha de tênis. Pego essa bolinha de tênis, é a causa. Eu arremesso contra a parede. Ela vai voltar, é o efeito. Ou seja, para toda ação existe uma reação. Essa é a terceira lei de Newton, que é uma lei da física. E vamos pensar na lei de causa e efeito através dos pensamentos. Né? Então, se eu tenho pensamentos positivos, pensamentos de bondade, de alegria, o que esses pensamentos vão gerar em mim? Bem-estar, equilíbrio, correto? Mas e se eu tenho pensamentos contrários? Se eu tiver pensamentos negativos, de raiva, de ódio, vai gerar em mim o que também? Desequilíbrio, né? E vai gerar uma energia. E como é que funciona a lei de causa e efeito para as palavras? Então, se eu tenho palavras agressivas, sempre palavras duras, essas palavras vão gerar o quê? Elas vão gerar uma tensão, conflitos. Ela vai gerar uma energia que sai de mim e vai para o ambiente e para aquela pessoa. Então, a lei de causa e efeito, ela está através dos nossos pensamentos, porque tudo começa no nosso pensamento. Né? Então, se eu estou tendo um pensamento ruim, nós temos que parar aquele pensamento e substituir por outro pensamento. Tá? Então, a lei de causa e efeito, ela está no pensamento, nas nossas palavras e através das nosso sentir e também em nossas atitudes. E aqui tem algumas perguntas que acho que a maioria de nós já fizemos, ou se não, toda a humanidade sempre fez, né? Por que eu não me recordo de vidas passadas? Por que eu nasci nessa família? Acho que todo mundo aqui já fez, né? Por que algumas relações parecem tão difíceis desde o início e outras não? Por que crianças nascem com limitações e outras com talento? Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Por que eu passo por isso? Né? Então, nós vamos entender, dentro da reencarnação, todas as respostas e como Deus é bom e Deus é justo. Então, por que eu não me recordo das vidas passadas? Então, o esquecimento temporário que nós temos das vidas passadas, ela não é uma falha do sistema espiritual, mas sim uma bênção misericordiosa de Deus. Por quê? Ela vai permitir o espírito agir sem o peso da culpa do pretérito, né? Então, e vai favorecer a renovação das atitudes e nossos vínculos afetivos, como? Por exemplo, em outra encarnação, eu como uma pessoa, eu fiz muito mal, eu tirei a oportunidade daquela pessoa, eu agi muito de má fé, posso até ter cometido um crime com aquela pessoa. Aí a gente desencarna, vai para o plano espiritual, vai ter uma oportunidade de reencarnar. E chegando no plano espiritual, monta-se reencarnação, eu peço para eu retornar como mãe desse espírito que eu prejudiquei. Qual seria o sentido de eu saber o que eu fiz na vida passada para ela? Olha o peso, o remorso, a dor que eu carregaria. E a possibilidade também de eu cometer erros diante disso. E ela, por sua vez, né, como que ela ia permitir um vínculo afetivo e os deveres como filha? Então, o esquecimento de vidas passadas para nós é uma misericórdia, é uma bênção divina. E vejam que dessa forma como os espíritos evoluem. Tanto eu vou evoluir, como o espírito que reencarna como minha filha. E por que eu nasci nessa família, né? Acho que todo mundo já perguntou. Então, cada família que renascemos,
É tudo planejado. Cada corpo que nós recebemos tem todo um planejamento reencarnatório. E é na família que nós reencontramos desafetos, né? Desafetos do nosso passado, porque na família não tem como a gente fugir. A gente troca de emprego, troca de namorado, rompe uma amizade, às vezes muda até de bairro, mas e na família? Na família não tem como, né? Na família a gente precisa resgatar. Né? E na família nós encontramos as pessoas que nós tivemos conflitos no passado. Mas não é para reviver as dores que a gente reencontra essas pessoas, não é para repetir as mesmas dores, repetir as mesmas situações, mas para transformar esses laços antigos de desafeto em laços de compreensão. E de que forma que a gente pode fazer isso? É através da oração. Somente através da oração que a gente vai conseguir transformar esse sentimento que é negativo pelo positivo. Porque é como Jesus falou, Jesus pediu para a gente orar pelos nossos adversários, Jesus pediu que a gente pudesse colocar sempre oração, orar e vigiar. E é através dessas atitudes, porque família é hierarquia, né? É o amor, é o dever, é o respeito. Por isso que a gente escuta a nossa mãe falar, me respeita que eu sou sua mãe, não é? O pai fala, você vai fazer porque eu sou seu pai. Não brigue com seu irmão, ele é seu irmão, você tem que proteger. Irmãos não brigam. Então, na família, a gente aprende o quê? O amor, a hierarquia, o dever, o respeito. E por quê que a gente tem esses conflitos, esses desafetos? É justamente pela falta de perdão. Pela falta, às vezes, de a gente conseguir perdoar o outro. Porque não é fácil, mas é um treinamento, a gente precisa treinar. É através da oração, é através de uma palestra, é através de um livro que nós vamos compreender melhor as leis divinas. Né? Então, hoje a gente vê muito nos dias de hoje, porque a mídia está muito forte, a gente tem acesso às informações. Né? Pais, infelizmente, que abandonam seus filhos, não conseguem cumprir o papel de ser pai, de educar, de ajudar emocionalmente, financeiramente. Aí acaba acarretando quem? A mãe. Né? E essa pessoa ela tem um livre-arbítrio. Né? Então, o que acontece? Às vezes, a gente renasce nessa família com essas dificuldades. Né? Muitos casos também de traição, que é difícil perdoar, seja uma traição afetiva, seja uma traição de negócios. O tempo todo a mídia está trazendo essas informações para nós. Mas, na família, nós reencarnamos só com desafeto? Não, né? Deus é tão bom que na nossa família sempre tem alguém com que nós amamos, alguém que nos inspira, alguém que a gente pode contar. Sempre vai ter alguém. Né? Porque Deus é bondade, é amor e é justiça, então sempre vai ter. E às vezes, quando não tem na família, nós temos aquele amigo, né? Aquele amigo que está sempre do nosso lado, que compartilha com a gente, que ri, que chora, que faz prece. Né? Vamos lembrar também que quando tem limpeza do lar aqui, a dona Neuza sempre orienta, vamos colocar na mesa aquela pessoa com a qual nós temos dificuldades, para poder valer o ensinamento de Jesus. Porque se no Pai Nosso nós pedimos para perdoar as nossas ofensas, por que não perdoar aqueles que tenham nos ofendido? Então, a gente tem que... Jesus pediu para reconcilia-te com o seu adversário enquanto está a caminho com ele, porque é agora. O recomeçar é todos os dias. É todos os dias. Muitas vezes não é fácil, gente, é difícil. Mas por isso que a gente tem a casa espírita, por isso que tem as orações, os tratamentos, que é uma forma da gente se tratar, da gente se melhorar. É buscando o conhecimento das leis divinas que nós vamos entender a bondade e o amor de Deus. Agora vamos entender por que algumas crianças nascem com limitações e outras com talento. Então, quando a gente vê aquela criança bonitinha, aquele bebezinho, né? Ou uma criancinha de 1, 2 anos, e fala, nossa, uma criança assim doente não teve nem a oportunidade de errar. Só que a criança é um espírito antigo e um corpo novo, né? Todos nós aqui já fomos criança, né?
Então, o que acontece dessas algumas crianças que nascem assim com doenças já? O que acontece? Possivelmente está na lei o espírito, ele é um espírito adulto de outras encarnações, e ele reencarna num corpinho de criança. Então, tem todo o processo da gestação e ele nasce. Só que aquele espírito, ele pode ter lesionado o corpo dele em outras vidas, pode ser com suicídio, pode ser com o uso de drogas ilícitas, do álcool. Tudo que a gente fere o nosso corpo físico, ele vai atingir o nosso perispírito. E o nosso corpo, ele é um instrumento de evolução, de progresso, que serve para a gente andar, para fazer nossas coisas. Então, nós não podemos atingir nosso corpo. Então, quando a gente lesiona o nosso corpo, ou fere o corpo de alguém, muitas vezes somos nós que pedimos no planejamento reencarnatório para nascer com essas limitações, para que nós possamos, às vezes, sentir na nossa pele. Muitas vezes somos nós que pedimos, para que a nossa consciência possa ficar mais em paz. Então, tem a chance da reencarnação. Então, aquele espírito que está comprometido, que lesionou os seus órgãos, seu corpo, tem uma nova oportunidade e reencarna, muitas vezes, com limitações. Então, muitas vezes, para a gente, o que nós não conseguimos entender é uma misericórdia de Deus. Aquele espírito, ele está depurando. Por quê? Porque a cura real não é do corpo, e sim da alma. E a doença, ela não é o fim, ela é o tratamento. A doença, ela é o começo da cura. E não tenhamos dúvida que a justiça divina, ela não falha. A contabilidade divina, ela é perfeita. Então, e as crianças que nascem com talentos, né? Todos nós temos algumas aptidões, algumas habilidades. E da onde surge? Que nós vamos acumulando de outras encarnações, né? Então, essas inclinações naturais, nossas más tendências, ou aqueles medos sem causa aparente, né? Às vezes a gente tem medo sem causa aparente. Temos facilidades para alguns assuntos, né? Campos profissionais, temos os talentos, as simpatias, e as antipatias também são o quê? São reflexo do que já vivemos. Todos nós aqui já tivemos sentimento assim de déjà vu? Parece que eu já vivi isso, parece que eu já estive aqui com alguém. É inato. A gente não pensa, a gente sente, né? São as memórias que nós carregamos de outras vidas. E agora, no próximo vídeo, a gente vai ver aqui. Ele é um fenômeno nas redes sociais. Compartilha curiosidades, aventuras e muitas dicas de saúde. Se você não gosta de leite, ou tem uma alergia ou uma intolerância à lactose, opte por vegetais verdes. Plantão iniciando. De Goiânia para o mundo, esse é Davi Milhomem, que sonha em ser cardiologista. Eu gosto de coração. Bom, muita coisa pode acontecer até lá, mas uma coisa é certa: Davi começou a se preparar bem cedo. Antes dos 3 anos, ele descobriu esse mundo da medicina e se encantou. E aí, eu achei que ia ser mais um hiperfoco que ia mudar, né? Porque eles vivem mudando o hiperfoco. Mas não, continua até hoje. Diagnosticado com superdotação, Davi possui capacidade acima da média para estudar diversos assuntos. A criança superdotada não é só aquela criança que faz cálculos incríveis. A superdotação, ela pode ser em várias áreas. Assim, eu sei que tem 2 coisas envolvidas. A labirinte, que é mais rara, porque é uma infecção no labirinto, que isso aqui é um osso muito duro. E a labirintopatia é que não é tão rara como a labirintite. A rotina escolar de uma criança superdotada envolve atenção especial. A gente montou uma escola que dá um suporte muito bom. A psicóloga que acompanha ele também frequentemente vai lá, conversa com a professora, conversa com a diretora. Eu quero parabenizar todos os médicos do mundo que me inspiram e fazem eu querer ser um deles. Beijo, meus amores.
Então, aqui nós vemos, né, o Davi Jordani, ele tem 5 anos, ele começou a ler com 2 aninhos, né, ele é superdotado. Então, é um espírito que não tem explicação, é uma reencarnação. Né? É um espírito que ele já veio de outras existências, adquirindo o quê? Trabalhando a sua inteligência. É um acúmulo. Então, o reflexo que nós vemos hoje, seja de inteligência, de saúde, são as nossas escolhas. E o que nós estamos escolhendo hoje? Quais são as nossas escolhas? Então, Deus, ele não castiga, ele não pune. O que acontece é a consequência dos nossos atos. Né? Nós precisamos aprender a desenvolver a nossa consciência e a nossa responsabilidade a cada dia. Tá? Na questão 803 do Livro dos Espíritos também, é perguntado, perante a Deus, são iguais todos os homens? E a resposta é sim. Todos têm para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Ou seja, Deus não cria filhos privilegiados, nem filhos rejeitados. Então, é igualdade para todos nós. Nesse slide aqui, eu trouxe para vocês, é a Maria Solange de Amorim. Ela ficou conhecida como Marina de Manaus, tá? Porque todo dia nós temos a oportunidade de recomeçar. E ela estava no luto do filho dela, e ela usava drogas, né? E ela conseguiu se recuperar. E nesta encarnação mesmo, ela recebeu ajuda e hoje ela ainda cursa o curso de psicologia. Então, não tem essa de acumular para outra encarnação. Vou deixar para a próxima encarnação. Não, é hoje. Todos nós estamos aqui, eu acredito que em lutas, tem dias que é muito difícil, mas Deus nunca vai abandonar a gente. Jamais. Então, a gente precisa procurar o quê? Através da oração, da fé, da casa espírita, dos tratamentos, buscar essa força. Porque, muitas vezes, a gente não consegue sozinho. A gente precisa, primeiro, de um amparo, de uma mão, de ser instruído, para que a gente consiga dar outros passos. E Deus jamais vai abandonar a gente. Jamais. Então, eu trouxe aqui essa tabelinha que foi codificada por Allan Kardec, como eu disse, que aqui traz o tipo de reencarnações que nós temos, tá? Então, todos nós sabemos que nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Então, o que é expiação? É retorno para reparar os erros do passado, passando por resgate, sofrimentos e limitações. Acredito que todos nós aqui já passamos por situações difíceis, né? Mas, o que nós precisamos ter diante dos problemas, dos desafios, sofrimento? Reclamar vai resolver? Não. A gente precisa ter o quê? Resignação diante do desafio. Mas eu só vou ficar espiando? Não, a gente pode praticar também a caridade. A caridade, ela ajuda a reparar os erros do passado. Divaldo Franco, ele nos disse que o amor, ele cobre uma multidão de pecado. Então, aí também está a justiça e a bondade de Deus. Então, mesmo diante dos problemas que a gente está enfrentando, nós podemos fazer o bem. Uma palavra amiga, uma orientação, tá? E aí tem a outro tipo de reencarnação, a compulsória. A compulsória é quando o espírito ele não tem condições de escolher. É um espírito com muitas dívidas, muitos débitos, e ele reencarna aqui na Terra para evoluir. É necessária evolução. E nós temos a prova. Qual que é a reencarnação de prova? É que o espírito ele já tem uma consciência e ele escolhe se fortalecer, né? Ele consegue, então é para testar a sua capacidade, o seu progresso moral, intelectual, para saber se ele vai conseguir, mesmo diante do poder, continuar sendo honesto, se ele vai ter o desapego, para ele testar o autoconhecimento dele. Então, é como diz o nome, prova, são testados. Então, é para o fortalecimento do espírito. Mas quem está na prova vai espiar? Com certeza, vai espiar também. Porque todos nós temos débitos com Deus. Nós não reencarnamos agora, a gente já reencarnou muitas e muitas e muitas reencarnações. E a missão? A missão é a tarefa de ajudar no progresso da humanidade. Então, tem gente que acha que tem que ser uma missão muito grande, como o Divaldo, como Chico Xavier. Eles são missionários mesmo para ajudar, porque eles já têm condições. Mas mãe e pai é missão? Claro que é.
Mãe e pai é uma missão também de cuidar, proteger, direcionar o seu filho. Ser tio também é missão? Também. Né? Então, a gente tem a missão como pais, médicos, professores, enfim, todos aqueles líderes que estão focados no bem coletivo. E aqui eu vou falar a última pergunta. Por que, né, que eu nasci rico e por que o outro nasceu pobre? Né? A diferença está na experiência escolhida ou necessária ao espírito. A riqueza é uma prova, a pobreza também é. Então, quais são aqui os riscos e provas do que a pessoa que nasce na riqueza? O orgulho, a vaidade, a sensação de superioridade, a impunidade pelo dinheiro, como nós vemos muito, né? A soberba, a indiferença à dor alheia, o apego excessivo, muitas vezes o uso egoísta dos recursos, né? E também atrai as pessoas só por dinheiro e também se torna escravo do dinheiro. Então, nós vemos muito hoje, pessoas ricas que cometem crime, delitos, eles conseguem comprar a justiça do homem, porque o homem, ele ainda é corruptível, mas a justiça divina jamais, jamais, tá? E quando tem a riqueza, mas é bem utilizada, então são aquelas pessoas generosas, que abrem aquelas empresas que os funcionários têm bastante... Eles têm bastante recurso, né? Eles investem em grandes obras de caridade, também eles investem em responsabilidade social, eles apoiam causas nobres, né? Eles ajudam nas pesquisas do desenvolvimento, então eles colaboram, eles sustentam com causa nobre. Agora vamos ver da pobreza. Da pobreza. Então, quais são as provas dos riscos? A revolta, né? Porque eu nasci pobre, a inveja, a vitimação, a acomodação, muitas vezes a descrença em Deus, justificar os erros pela dificuldade, muitas vezes a perda da esperança, um endurecimento do coração. Então, o que acontece, né? Eu não tive a oportunidade de estudar, joga a culpa quem? No governo. Né? Joga a culpa para o governo ou para qualquer outra pessoa, ou para os pais. Eu sou pobre mesmo, né? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ficar aqui. A revolta com quem tem uma situação financeira melhor, se for aquele parente, então, por que aquele parente tem tudo aquilo e eu não tenho, né? Mas e quando é bem utilizada a pobreza, né? Então, na situação que nós viemos, então a pessoa ela tem a humildade, a criatividade que nós temos, né? Muitas vezes a fé, ela consegue ter aquela fé, a valorização das pequenas conquistas, o desenvolvimento da gratidão, o desapego natural, a solidariedade e principalmente a sensibilidade à dor alheia, né? Sempre somos sensíveis, sempre a gente pode repartir, né? Um pedaço de bolo, sempre estamos repartindo alguma coisa, porque consegue se desenvolver essa humildade, essa valorização. E eu trouxe aqui no Evangelho segundo o Espiritismo a parábola do obolô da viúva, que lá nos templos eles faziam doação para todo mundo ver. Então tinha um gasofílico lá que eles depositavam a moeda. Então quem tinha dinheiro ficava depositando a moeda e fazia vários barulhos, né? E essa viúva, ela só tinha 2 moedinhas. E ela depositou essas 2 moedinhas. Então, ela deu muito mais do que ela tinha. Então, não importa o quanto você tem para dar. Mesmo a gente, numa situação mais difícil, o que nós podemos fazer? Uma palavra amiga, trabalhar no bem, um esforço. Isso tanto rico como pobre. Todos nós temos algo a dar para o outro. Nós sempre temos uma palavra amiga, uma orientação, às vezes saber ouvir. E aqui, para finalizar, eu trouxe para a nossa reflexão. Então, quem hoje vive ou está na solidão, né, pode ser uma expiação pela não valorização da família, pode ter sido uma prova escolhida antes de reencarnar, pode ser uma atitude no nosso passado, mas também como um convite para o autoconhecimento. Um convite para o autoconhecimento, para a pessoa se autodesenvolver.
E quem está no orgulho? O orgulho é a raiz das nossas quedas morais. Então, o orgulhoso, gente, ele pede desculpa? Não. Pede perdão? Também não, né? Então, o orgulho, ele aumenta as rivalidades, ele impede que a pessoa reconheça os seus erros, ele afasta as pessoas dele, mas o orgulhoso, ele vai precisar conhecer a humildade, tá? Então, muitas vezes, o espírito orgulhoso, ele escolhe provas ou expiação para que ele aprenda a valorizar a simplicidade, para que ele aprenda a compreender o outro. Ele também vai precisar, muitas vezes, aprender a pedir perdão e a receber perdão, para entender que todos nós somos iguais. Todos nós. E o egoísmo? O egoísmo é o grande inimigo, né? Então, o egoísmo é aquela pessoa com indiferença, aquela pessoa que não tem empatia, aquela pessoa que fecha só para ela, alimentando mais os conflitos. Então, a pessoa egoísta, o que ela tem a aprender? O que ela pode aprender, o egoísmo, né? Ela vai precisar aprender a desenvolver o quê? A fraternidade. Ela vai precisar constantemente da ajuda do outro, para ela aprender a valorizar o que antes ela negava. Olha a justiça como é maravilhosa. E aqui, para finalizar, é sobre a violência, né? A violência que está em alta nos últimos dias, né? Então, aquela pessoa que ainda está com orgulho ferido, que reage com a agressividade, né, aquela falta de domínio da sua paixão, ela vai ter que aprender a dominar os seus impulsos e fazer o resgate, mesmo que ela sinta na sua pele. Então, para a gente entender como a providência divina, ela é maravilhosa, ela é justa, com todos nós. Então, vamos aproveitar essa reencarnação com nossas famílias, com os nossos familiares, né, com os nossos amigos, aproveitar para rever o que nós estamos fazendo, quem que nós precisamos pedir perdão, quem que nós precisamos perdoar, para que nós possamos ficar mais em paz conosco e também com Deus. Então, agradeço a presença de todos vocês, muito obrigada pela presença.